Não, concordo com essa perspectiva e tentaria especificá-la, né? E particularmente quando se diz que de algumas décadas para cá houve uma transformação no regime ou nas políticas de identidade. E poderia dizer que trabalho com a hipótese de que essa mudança ela é datável, né? É datável nos anos 70, especificamente a partir do momento em que Chile, os Estados Unidos de Reagan, a Inglaterra de Thatcher começam a implementar políticas de Estado de natureza explicitamente neoliberal, né? A gente pode imaginar que isso é um processo distante dos modos de produção de subjetividade, mas é muito curioso que nesse mesmo momento está havendo uma espécie de giro no quadro da diagnóstica normativa mais utilizada no mundo, que é aquela proveniente da Associação Psiquiátrica Americana, a APA, né? Congruente com a Organização Mundial de Saúde, expressa num modelo de diagnóstico conhecido como DSM. Então, nos anos 70, a gente tem o início, especificamente em 73, o início de um expurgo das categorias psicanalíticas da diagnóstica oficial, né? Da diagnóstica que vai definir programas de políticas de saúde mental, que vai definir consensos científicos em termos de pesquisa, pesquisa com psicopatologia, com as modalidades de sofrimento, e também vai ser congruente com a chamada revolução dos psicotrópicos, a descoberta dos novos antidepressivos e uma tecnologia para redefinir o que é o sofrimento virtualmente transformável, né? O sofrimento produtivo e o sofrimento improdutivo que deve ser eliminado, né? Então, a saída da psicanálise nesse momento das políticas mais oficiais, ela indica uma transformação do nosso entendimento do que é sofrer, do nosso entendimento do que é um sintoma, do nosso entendimento daquilo que devemos aceitar, né, como parte da vida, como parte da existência, e aquilo do qual é possível se livrar, da qual é desejável prescindir. Isso tem uma relação direta com o que a gente entende por identidade, né? A gente pode dizer que uma tremenda novidade trazida pelo Freud é a ideia de que a identidade não é uma espécie de essência fixa e imutável, mas é um processo, né? Um processo de transformação, é um processo que compreende áreas da existência, como a infância e como a ancestralidade, que devem ser contadas de uma maneira distinta da qual se pensava até então, né? Deve ser pensada como basicamente uma experiência problemática, né? A psicanálise ela depende dessa pré-condição social, a gente podia dizer, né? Quer dizer, de que as pessoas olhem no espelho e digam, de certa maneira, que não estão gostando do que estão vendo, né? Porque estão cansadas do que estão vendo, porque acham aquilo que estão vendo insuficiente, porque aquilo que estão vendo pode ser melhorado ou pode ser piorado, né? Ou seja, pode perder, né? Ou seja, essa relação de inquietude com a identidade ela é contemporânea da psicanálise. Então, o grande problema é que essa identidade problemática ela escapa às modalidades mais tradicionais e mais instituídas de estabilização dos nossos modos de vida, né? Então vamos pensar assim que era um grande problema para a ciência social da segunda parte do século XIX, porque com o incremento dos processos de racionalização, né, de institucionalização, da escola para todos, da forma de trabalhar para todos, da forma de produzir cada vez mais homogênea, né? Ou seja, aquilo que o Max Weber descreveu como o desencantamento do mundo e a racionalização das formas de vida, né? Bom, se as nossas relações elas vão vamos dizer assim, se tornando cada vez mais impessoais, né? E, portanto, a gente vai dividindo de forma cada vez mais clara o que é o espaço privado e o espaço público, a gente não teria como explicar a emergência de grandes líderes carismáticos, por exemplo, né?
por que, na medida em que a política se institucionaliza, passa a cada vez mais confiar na noção de representação, as atividades humanas vão se profissionalizando, por que ao mesmo tempo a gente tem esse processo e de quando em quando surge um fenômeno, vamos dizer assim, que é um encantamento, que é um a mais, que é uma fascinação que certas pessoas exercem sobre outras, né? Isso é um fenômeno que toca profundamente a dinâmica da autoridade, né? E que não tem que ver com o mero procedimento formal esperado da concorrência entre iguais, né? Quer dizer, enquanto a ciência social está se perguntando pela sobrevivência de uma noção que é de natureza religiosa, que é o carisma, né? Como é possível que no final do século XIX a gente ainda tenha coisas que dependem disso, o Freud está descobrindo a psicanálise a partir de um fenômeno análogo, né? Falando com pacientes, onde você tem uma relação de autoridade, do médico para o paciente escuta silencioso e o médico olha, diagnostica e prescreve o que vai acontecer. No interior desse dispositivo você tem o quê? A aparição de um contrapoder, né? De uma força que emerge do lado do paciente, daquele que devia, enfim, ficar calado e obedecer, e começa a falar, né? E começa a pedir para falar, e durante essa experiência de fala vai se desenvolvendo esse fenômeno fundante da psicanálise que é chamada transferência. A psicanálise ela é uma clínica, ela é um tipo de psicoterapia que se distingue das outras porque ela trabalha produtivamente com esse fenômeno que é a transferência. Bom, o que é a transferência? A reaparição nas nossas relações e a reencenação no quadro dos nossos papéis sociais, inclusive, de modos de relação que haveriam de ter sido superados, né? Relação com seu pai, relação com a sua família de ascendência, relações de heteronomia, relações arcaicas, vamos dizer assim, para o modo de vida em que a pessoa está, né? Bom, elas reaparecem, elas são reencenadas e elas explicam, então, a origem de uma perturbação no interior das relações de autoridade e no interior da experiência de identidade. No fundo, para que a transferência se dê, é preciso, e para que o tratamento com a transferência ocorra, é preciso duas condições que Elisabeth Raudinesco descreveu muito bem. A primeira é a laicização do saber psiquiátrico, né? Quer dizer, que a gente deixe de justamente acreditar em magia, em voodoo, em curas mágicas, no fato de que o nosso sofrimento, no fundo, ele teria origem no desvio em relação a uma identidade normal esperada, né? Dada por uma narrativa religiosa de fundamentação metafísica. Então, a sua vida, como deve viver uma vida um sapateiro, um pedreiro, um monarca ou um trabalhador de minas e sal, isso estava, vamos dizer assim, estabilizado, né? Estabilizado por um processo de identidade que você podia não cumprir, você podia cumprir melhor, você podia cumprir pior, mas no fundo a identidade enquanto uma unidade funcional, ela era essencial para o modo de vida do século XIX e início do século XX. O Freud então inventa uma forma de tratamento se aproveitando disso, né, de um fenômeno análogo, né, a essa perturbação de base na nossa confiança e nosso funcionamento identitário. O que acontece nos anos 70, né, voltando para o começo da pergunta? Essa perspectiva, né, de acabamento da identidade, de fechamento de uma relação bem regrada entre o público e o privado, ela não só encontra o seu ápice, como se descobre que esta perturbação ela é extremamente produtiva, né? Ela é extremamente conveniente para um novo modo de produção, em que cada sujeito, ele deve se aprender como uma empresa, ele deve se aprender como um pequeno negócio, ele deve se aprender como uma unidade de produção, né? Ou seja, aquilo que era instável nas relações de autoridade, aquilo que me fazia pedir autorização para o outro, é, de certa maneira, interiorizado. Então, a crise permanente da identidade é uma crise permanente da produtividade, né?
expectativas de excelência, de desempenho, de performance, que se hiperindividualizam, né? Então, a noção de identidade reflexiva, né? Os trabalhos do Anthony Giddens, o trabalho do Christopher Lasch sobre a cultura do narcisismo, os trabalhos da Escola de Frankfurt sobre a personalidade autoritária, ainda que voltados para o entendimento do que teria gerado, né, a experiência de Auschwitz, a experiência da submissão excessiva durante a Segunda Guerra Mundial, elas estão apontando ainda para um cenário em que a perturbação da identidade está do lado patológico, né? A partir dos anos 70, a perturbação da identidade ela começa a fazer parte do que é desejável, né? Cada um deve administrar essa perturbação de tal forma a descobrir no interior dela os seus talentos, as suas viradas profissionais, as suas viradas amorosas, os seus recomeços de vida, as suas conversões religiosas. Essa ideia, então, que era antes a exceção, se torna a regra, né? Isso modifica muito, então, o panorama da clínica, o panorama da psicopatologia, e explica por que a psicanálise começa a ser expurgada dos grandes sistemas diagnósticos, né? Porque ela nasceu como, vamos dizer assim, um dispositivo que ainda pensava a identidade e as perturbações da identidade, as fissuras da identidade como condição de possibilidade do seu tratamento, né? Então, a gente poderia dizer assim, contrário à capa do New York Times, do Times, que diz que Freud está morto, é que ele ficou vivo demais, ele se banalizou, ele venceu a guerra de tal maneira que a psicanálise se normalopatizou, né? E isso cria problemas, isso cria, vamos dizer assim, uma necessidade de reinvenção da própria psicanálise e da sua relação com as teorias sociais, especialmente as teorias sociais críticas, né? Então, há 25 anos atrás, quando eu comecei a clinicar, os pacientes tinham uma relação de reverência, de obediência, de autoridade muito bem estabelecida, né? A tal ponto que as intervenções elas eram bastante calculadas, porque o paciente se projetava numa aventura associativa, numa investigação de si mesmo, uma interiorização, se você quiser, quase que espontaneamente, né? O paciente que procurava análise, ele já esperava, ele supunha uma aventura consigo mesmo, né? Ele esperava que o analista fizesse intervenções, dissesse coisas, mas de vez em quando, né? Mas assim, nos momentos críticos. Com alguma ajuda, claro que nem todos, mas com alguma ajuda ele se encarregava do trabalho, né? Com o tempo isso foi se transformando, talvez o tipo de paciente que eu atenda também tenha se transformado, mas essa relação de autoridade ela foi se transformando, né? Como acho que o que a gente vê nas sociedades e nos grandes centros urbanos, particularmente em geral, né? Então, são pacientes que cada vez mais trabalham num nível dialógico, que exigem uma presença dialógica, que tecem considerações sobre as suas intervenções, que discutem os destinos do que está acontecendo, que se autoavaliam, que avaliam o trabalho analítico como, vamos dizer assim, como um hábito cotidiano. Essa ideia do feedback, essa ideia de o que eu avancei nesse ano, os balanços, ela acontecia, mas era de uma forma assim tímida, geralmente tinha um sentido de questionamento do que estava acontecendo, era uma manifestação de desagravo, talvez, ou de inquietude com os destinos do tratamento. Ao passo que hoje isso passa a fazer parte do dia a dia, né? da forma de falar e das transferências, né?
Você tem, eu sinto também uma modificação forte no nível de relacionamento com a diferença entre o público e o privado. Né? Uma, por exemplo, há 25 anos atrás, falar sobre a sexualidade era algo assim que se sabia que ia acontecer, que aquele era o espaço para isso, mas que era difícil, complicado e etc. E hoje falar sobre a sexualidade se tornou uma coisa meio banal, meio assim, às vezes caricata, repleta de humor, ao passo que, por exemplo, falar sobre o peso se tornou um grande tabu. Tem muitas mulheres que me contam cenas de bacanal, de orgias, e quando você pergunta e ela diz eu tô me achando gorda, e você pergunta quando você está pesando, ela diz, não, mas você acha que eu vou falar isso? Ou seja, numa análise, a coisa mais difícil de dizer é o peso, é se eu tô bonita, se bom, o que estão achando dos meus cabelos, como eu me saí, vamos dizer assim, no desempenho emocional de uma festa, como eu estou sendo aprovado ou não pelos outros, no caso de clínica com adolescentes, né? Então você tem uma mutação do proibido, do interditado, que é muito curiosa, né? Claro que a fantasias inconscientes e a natureza sexual ainda são difíceis de serem ditas, mas o imaginário sexual mudou de lugar. É que essa ideia, essa experiência de que a identidade ela é permanentemente sujeita a revisões, a reciclagens, a instabilidades, afastou as pessoas dessa procura, vamos dizer assim, que a gente não escuta mais nos consultórios, do verdadeiro eu. Eu vim aqui porque eu quero encontrar meu verdadeiro eu. Isso é uma queixa típica de anos 80, 70. Nossos pacientes sabem que, né, o verdadeiro eu, bom, é o eu que eu vou inventar na semana que vem. Mas confirmo essa ideia com ressalvas, né? Primeiro é que até os anos 30, 40, época que o Freud estava vivo, a problemática narcísica havia sido distinguida pelos psicanalistas, mas a grande discussão é a seguinte, quando é que a gente resolve isso? No começo ou no fim da análise? Né? Ferenczi contra Reich. Né? O Reich dizia que há certo tipo de paciente que é excessivamente dócil, ele tem um problema narcísico. Então a gente precisa desmontar esse problema narcísico para que a verdadeira análise pudesse acontecer. Né? Então você deve provocar aquele sujeito muito cordato, muito obediente, o Zé Ninguém, que era o alvo fácil do fascismo. Né? Então você devia desmontar essa estrutura de caráter rapidamente, e daí vinham os sintomas, aí vinha o complexo de Édipo, aí vinha a fantasia, etc. O Ferenczi dizia exatamente o oposto, que os problemas narcísicos deviam ser tratados no final do tratamento. Então, primeiro vem os sintomas e no fim acaba acontecendo uma espécie de resíduo que diz respeito à relação do próprio analista com o analisante. Por que essa relação seria, assim, uma relação de autoridade, uma relação de não autenticidade, e isso causava problemas narcísicos ou de caráter. E isso, então, precisava ser suplementado ao final do tratamento. Né? Então, você vê que é uma coisa, assim, quase que periférica, e de interesse teórico, na medida que se imaginava que nos quadros de psicose as questões narcísicas mais básicas não estavam bem colocadas, então era importante estudar o narcisismo por causa disso. O texto que funda a noção, né, em 1914, Introdução ao Narcisismo, é um texto sobre a psicose. Né? Ele está discutindo com Jung, ele dá alguns exemplos, então o narcisismo é uma experiência que tem que ver com amor, mas também tem que ver com adoecimento orgânico, quando a gente fica doente, o nosso narcisismo é afetado. Né? São os exemplos que o Freud dá. Né? Bom, vamos observar que isso, então, que era periférico, ele se torna central
a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, quando Ellen Deutsch escreve um livro famoso chamado As Personalidades como Se. Ou seja, pessoas que sentem como se estivessem numa fazenda, como se estivessem assim, como se estivessem assado. Ou seja, que vivem a vida numa estrutura de deslocamento em relação ao onde elas realmente estão. Né? Tudo se passa numa metáfora de si mesmo permanente e constante. Então, a partir do trabalho da Ellen Deutsch, surge uma série de pesquisas psicanalíticas sobre então, as personalidades narcísicas, né? Que são, por exemplo, Kohut, né? Pessoas que têm um traço comum de não terem um sintoma de conversão, uma ideia obsessiva, uma ansiedade, uma fobia, mas são pessoas que apresentam o seu sofrimento da seguinte forma: eu não sei direito quem eu sou, eu sinto que a minha vida é vazia, eu sinto que o que eu estou vivendo não faz sentido, eu sinto que está faltando alguma coisa, mas eu não sei dizer o que é isso que está faltando. Ou seja, esse tipo de paciente começou a dominar as demandas de análise. E aí, uma intensa teorização, estamos nos anos 50, aos anos 70, sobre as pessoas que então sofriam, né, na sua personalidade ou na sua identidade, com patologias narcísicas. É aí que você começa a ganhar mais fôlego, por exemplo, uma coisa com a personalidade borderline, ou seja, alguém que está em permanente conflito com a própria ideia de que ele tem relações com o outro, de que o outro pode abandoná-lo, de que a relação pode ser desfeita, que ela pode ser recomposta, é extremamente turbulento, sexo errático, violência, ou seja, uma série de ingredientes que apontam para essa ideia. Olha, essa pessoa não faz sintomas, ela faz relações estranhas. Né? E as relações sociais, elas são sempre mediadas pelo narcisismo. Então, esse segundo momento, ele terminou com os grandes clássicos da sociologia da psicanálise, como Christopher Lasch, né, que foi estudar essa mutação, né, das formas de sofrimento, dos sintomas clássicos para os sintomas narcísicos, e dizer, olha, isso exprime uma modificação mais global da nossa sociedade. A gente pode olhar para a nossa sociedade do ponto de vista dessa migração de como a gente lida com a falta, de como a gente lida com aquilo que não está funcionando muito bem. Né? Bom, dos anos 70 em diante, acontece essa dispersão do narcisismo, né? Essa onipresença do narcisismo. Então, aquilo que era um sintoma dominante, ele se torna o que a gente chama de um sintoma normalopático. Né? Ele passa a ser o sintoma esperado. Então, aquele sujeito que não sofre assim, aquele que tem uma ideia obsessiva, aquele que tem uma fobia, aquele que tem uma tricotilomania, arranca os cabelos, ou seja, esse que tem um sintoma muito diferente, a gente vai considerar, tá, incluir como uma experiência que tem dignidade diagnóstica. E, ao mesmo tempo, o narcisismo passa a ser uma estrutura, né, esperada para o bom desempenho social. Né? Aquele que não consegue articular, por exemplo, a manipulação da sua imagem para o outro, né? Que era um dos traços diagnósticos da personalidade narcísica. O narcísico é uma pessoa que manipula o outro. Ele me faz, assim, ter uma imagem dele que não é uma imagem autêntica. Quem vai dizer hoje que o sujeito que faz isso, ele tem um problema? Você vai dizer, quem não consegue fazer isso é quem não vai passar numa entrevista de emprego, que não vai ir bem na escola, que vai falar coisas inadequadas. Por quê? Porque essa ideia de manipular, construir a sua imagem, polir a sua imagem, criar a sua imagem, defender a sua imagem, ela é, vamos dizer assim, parte da nossa
educação, parte da nossa moral sexual civilizada, ela passou a ser, vamos dizer assim, a norma. Sim, com uma ressalva, né? Está pressuposto que, ou está dito, que um motor forte dessa modificação seria uma orientação para o prazer, né? De acordo um pouco com a noção freudiana de princípio do prazer em oposição ao princípio da realidade, né? Que não são bem opostos, mas que o princípio do prazer ele pede um encurtamento da relação temporal, né, com a obtenção do prazer, e o princípio da realidade implica renúncia e adiamento e distensão, né, no tempo, mas os dois estão orientados, né, para o prazer. Então é toda uma retórica de que a nossa juventude ela não consegue mais renunciar, de que há uma juvenilização do adulto, que é uma adultescência, de que somos assim hedonistas e de que o mundo, vamos dizer, vai caminhar mal porque as pessoas estão gozando demais. Elas estão assim deixando a moral ascética weberiana de abrir mão do hoje para pensar no amanhã e criar uma vida onde o grande momento realizador é quando você se aposenta e daí vai pescar, e daí sim você vai ter a sua fantasia realizada, né? Eu entendo essa interpretação, mas ela me parece muito frágil se a gente a contrasta com o nível de invasão do princípio da produtividade nas vidas, vamos dizer assim, ordinárias, né? Se trabalha muito mais, se trabalha de forma muito mais engajada ao prazer, à diversão, se espera um nível de realização identitária no trabalho que é absolutamente novo, mas isso não tem que ver exatamente com prazer. Isso tem que ver com prazer no sentido sexual, né? Isso tem que ver com reconhecimento narcísico, né? Eu poderia distinguir aí satisfação consigo, satisfação com a sua própria imagem, satisfação com o número de likes que você tem no Facebook. Veja, isso está muito distante do prazer no sentido propriamente assim, objetal, sexual, que seria, vamos dizer, a matriz fundamental de entendimento da subjetividade, pelo menos para o Freud, né? Entendo que é em parte por causa disso que um conceito como o conceito de gozo, introduzido pelo Lacan, ele vai fazer tanto sucesso, porque é assim espontâneo, é intuitivo, que as pessoas percebam que na própria experiência de prazer tem algo assim perturbador. Tem algo que assim, poderia ter sido mais, que poderia ter sido antes, poderia ter sido depois, que tem algo que não se ajusta bem com o narcisismo, né, na experiência de prazer. Então nós não somos exatamente orientados tanto assim pelo prazer, mas eu diria que somos orientados pela fuga da insatisfação, né? E isso sim, eu acho que caracteriza a mudança assim, das nossas formas de vida dos anos 70 para cá, né? A ideia de que se está havendo alguma insatisfação tem algo errado, né? Se está difícil, se está complicado, tem algo errado, né? Veja, fugir do desprazer não é o mesmo que procurar o prazer, né? A ideia de conforto, né? Você está na sua zona de conforto. Muitos pacientes nos procuram com esse discurso, que é uma evolução lá do discurso dos anos 50, da personalidade narcísica, que sentia-se vazia, apática, sem sentido, né? Mas que hoje aparece assim, eu estou na minha zona de conforto, né? Minha vida ela está funcional, eu tenho uma esposa, carro, dinheiro no banco, viajo, mas eu estou muito dentro da minha zona de conforto. Então eu vim aqui para análise porque eu vou encontrar algo que
que vai me fazer sair assim de mim e encontrar um novo tipo de sentido para a minha vida, uma nova forma de identidade. Né? Isso tem que ver com o que é o conforto. Né? O conforto é esse colchão que a gente tem para, não para obter prazer, para diminuir o desprazer. É isso também que as pessoas que tomam antidepressivos dizem. A vida fica legal. Mas por que ela fica legal? Porque é como se tivesse imposto na minha pele um colchão. Então daí eu bato nas coisas da vida e aquela coisa não me machuca, não me rasga, não me perturba, e eu vou indo e ninguém me toca. Né? Bom, acho que aí a gente tem o fulcro da forma contemporânea de sofrer, que tem uma relação muito forte com déficits de experiências de intimidade. Criação de intimidade, sustentação de intimidade é algo que nós desaprendemos. Acho que sim. Né? Redescreveria esse movimento da seguinte maneira. Tanto Freud quanto Lacan, principalmente o Lacan no começo da sua obra, pensavam a subjetivação na sua relação com a lei. Né? A lei da linguagem, a lei do desejo, a lei do Édipo, a lei da castração. E uma subjetividade pensada em relação à lei, ela tem dois polos fundamentais, que é o proibido, né, e o obrigatório. Né? Se você negocia bem as relações de violação, de transgressão, o que você faz com o caráter transgressivo do desejo, e como você negocia e resolve aquilo que mata o desejo por transformá-lo numa compulsão, numa obrigatoriedade, numa relação de obediência. Né? Esses dois polos e essa primazia da relação com a lei, eu não diria que ela foi aposentada, mas ela foi cruzada, né? Foi atravessada por um outro eixo de produção da subjetividade que tem que ver com a potência e a impotência. Ou, melhor dizendo, num dos polos aquilo que diz respeito à potência, né? E no outro polo aquilo que diz respeito à impossibilidade. Né? O real, aquilo que é o inegociável, o incurável, aquilo que se me impõe, mas que eu não sei exatamente a sua efetiva natureza. Né? Então, uma subjetivação baseada na noção de potência e impotência, ela vai congruentemente sofrer de um lado com a depressão, do outro lado com o pânico. Né? De um lado com os excessos de consumo, né? Desde drogadição até excesso de trabalho, mas também do outro lado com a recusa a entrar no universo do consumo, por exemplo, como a gente vê na anorexia, né? Os fenômenos de greve, né? Ou no mutismo espontâneo, no mutismo seletivo, no dropping, né? As crianças que saem da escola, nas crescentes patologias de recuo em relação ao social, né? Inibições fortíssimas. Por quê? Porque tem que ver com a gramática de exercício da potência e das imagens de potência e da leitura da potência do outro em relação à potência do um, à potência de nós mesmos. Então, uma subjetividade baseada na lei, compreensivelmente, vai ter como afeto fundamental a culpa. Né? Infringir a lei, o que eu sinto? Culpa. Pago a minha pena, reconstituo, me torno livre de novo para produzir uma nova transgressão, mas no fundo esse é o afeto que vai se disseminar. Né? Quando a gente passa para uma subjetividade produzida pela potência e pela impotência, há uma espécie de interiorização do seu parâmetro de autorrealização. Né? E isso é muito mais congruente com a experiência da vergonha. Né? A vergonha é um sentimento de que você sabe de algo que você não deveria saber.
né? De que você cruzou uma fronteira, mas é uma fronteira interna, né? É uma fronteira que você não consegue referir a uma lei que está representada pelo outro, né? Padre, médico, policial, professor, que está representando a lei, né? O olhar da vergonha é um olhar difuso, né? Um olhar muito mais particularizado que o olhar panóptico da culpa. Então, isso combina com essa ideia que veio na pergunta, né? De que nós nos aprendemos cada vez mais como uma multiplicidade de vozes, como uma polifonia de interesses. Bom, então qual que é a medida para essa polifonia de interesses? É a forma como você consegue negociar com eles e como você os realiza. Bom, e se você não realiza, o que acontece? Vergonha. Né? Não é porque seu pai vai ficar chateado, não é porque os seus ancestrais não vão gostar, é porque você mesmo não vai estar à altura dos ideais que você criou e se estabeleceu. Né? Então essa nova forma de produção da experiência da liberdade. Não vamos falar da liberdade tal como ela objetivamente ou conceitualmente seria, mas como as pessoas, ordinary people, experimentam a liberdade. E essa é uma experiência cada vez mais guiada pela ideia de que eu consigo e devo construir meus próprios ideais, meus próprios parâmetros de sucesso, meus próprios parâmetros de autorrealização. Bom, você vai dizer, isso é ótimo até o ponto em que você começa a perceber que essa interiorização ela é muito mais sádica, ela é muito mais assim exaustiva, ela é muito mais incansável do ponto de vista de em todos os lugares você vai encontrar um espelho, né, de um olhar que devolve para você a mensagem de que você não está realizando o seu próprio ideal. Né? Você não está com o outro, você não está ganhando quanto você deveria, você não está fazendo a profissão que você queria, estudando a escola que você queria. Ou seja, há uma saturação da relação com o desejo que torna o desejo uma experiência dramaticamente difícil. As duas coisas. A psicanálise ela é cooptada, né? Ela se presta ao doping generalizado, né? O doping subjetivo, né? Que é exigido pela nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, eu diria não toda ela, né? Mas é uma forma de produzir um tipo de resistência e de alternativa real a isso. Né? E, mudando a escala, passando assim do tempo curto, dos anos 70 para cá, para o tempo mais longo, eu tentei mostrar como uma das razões da constituição da psicanálise é uma espécie de conflito de éticas. Né? Ela é ao mesmo tempo baseada na ética do agathos, né? De fazer melhor. Né? Então, ela ambiciona curar sintomas, ela ambiciona tratar inibições, reduzir a angústia, mitigar o sofrimento. Ela é um capítulo do dispositivo médico de tratamento, começou assim, e eu acho que é bom que ela se mantenha assim, mas ao mesmo tempo ela depende e tem na sua origem uma outra razão que os gregos chamavam de arete, e que diz respeito à ética da excelência. Ou seja, ela está baseada na ideia de que nós podemos nos tornar pessoas melhores, né? Seres melhores, nós podemos nos autoaperfeiçoar, nós podemos tornarmos os outros em relação a nós mesmos. E isso se assemelha não tanto ao processo de tratamento médico de um sintoma, mas se assemelha mais a uma experiência estética, né? Uma experiência de tornar e olhar a sua vida como uma obra de arte que pode continuamente encontrar melhores ângulos, melhores declinações,
variações inexploradas e assim por diante. Eu sei que leio um texto clássico de Freud sobre o término da análise, análise terminável e interminável. A análise ela é, no sentido dos sintomas, uma coisa que acaba, né, que termina, a gente resolve quando dá certo, às vezes não dá, mas ela se esgota, né, do ponto de vista de certos sofrimentos que estavam a mais, eles diminuem, aqueles sofrimentos que fazem parte da miséria banal da vida são melhor tolerados e, bom, a pessoa pode ir embora, né? Mas é nesse ponto que é um ponto de virada que costumeiramente a gente vê nas análises, os pacientes dizem, o que me trouxe aqui já ficou para trás faz tempo, eu poderia continuar escarafunchando aquela dor que ainda tenho, aquele relacionamento que não se fecha, mas de repente eu descobri que aqui acontece uma coisa muito mais interessante do que tratar coisas que estão obstaculizando a minha vida. Aqui eu invento coisas, eu descubro coisas e isso não quer dizer que eu esteja me conhecendo mais, mas virtualmente que eu estou me tornando uma pessoa melhor, né? Penso que no mundo onde a qualidade da experiência é algo que está em franca rarefação, a psicanálise tem uma longa sobrevida por representar justamente uma alternativa. Eu vou tentar uma resposta mais genérica e global, né? Dizendo o seguinte, o tipo de sofrimento que Freud e que a psicanálise até os anos 70 tinha em mente está baseado no que a gente poderia chamar de excesso de experiências improdutivas de determinação. Ou seja, quem que era o neurótico clássico, né? Era um sujeito que criava para si mais pai do que ele precisava, né? Mais restrições, mais regras, mais roteiros de vida, mais expectativas, mais relações de obediência, de adequação do que ele precisava, né? Ou seja, o que a gente fazia no tratamento era, no fundo, um processo de simbolização das instâncias ligadas à lei, ligadas à verticalidade das relações, ligadas ao ajuste funcional da identidade no mundo, nas relações interpessoais, e isso libertava, né? Libertava o sujeito do excesso, né, que ele se criava e que de certa forma lhe era ofertado, né, de experiências de determinação, né, de experiências simbólicas de determinação. O que a psicanálise tem mudado, ou pelo menos eu quero crer, ela deveria se orientar mais, de certa forma já está fazendo isso, né, é para uma mudança radical na predominância das nossas formas de sofrer, que ainda mostram e estão bastante dominadas por isso, mas que cada vez mais, né, estão assim declinando em relação a um outro tipo de sofrimento. Um tipo de sofrimento para o qual a psicanálise não. A gente tem que olhar de volta para o nosso passado e perguntar quem é que falou sobre isso, e falaram aqui e ali, mas não era regra, né? Que é o nosso sofrimento, que hoje cada vez mais se baseia na falta ou no déficit de experiências produtivas de indeterminação. Ou seja, o que é uma experiência de indeterminação? Angústia, incerteza identitária, indefinição de gênero, reorientação de sexo, de carreira, de posição no mundo, de posição no lugar em que você quer viver, no país em que você quer morar, né? Enfim, o tipo de relação com as experiências indeterminativas
Por exemplo, como eram os grandes encontros amorosos, né, os grandes choques de amor, eram experiências de indeterminação radical, né? Experiências que convidavam, impulsionavam o sujeito à produção de narrativas, de discursos, reinvenção de si, etc. O que acontece, e essa é uma novidade realmente sem correlato, é que as nossas experiências de indeterminação, elas são cada vez mais raras, né? Nós conseguimos realmente nos defender de grandes paixões. Nós conseguimos realmente nos defender de incertezas ontológicas ou relacionais, inclusive tornando a incerteza uma questão de escolha, né? De mera... Defende como? Por exemplo, né, se defende transformando a ideia de que encontrar alguém para amar é extremamente difícil num programa chamado Tinder, em que você pode encontrar uma pessoa todo dia até chegar em alguém que você vai, enfim, conseguir amar, né? Ou seja, uma regulamentação, né, uma determinação para a tua experiência amorosa que vai tornando, né, aquela incerteza porque tem aquela incerteza improdutiva, tem a experiência de indeterminação que não gera nada, que só gera bagunça, confusão, errância e vamos dizer assim, um mundo beckettiano, né? A qual a gente dificilmente sobrevive por mais de 2, 3 temporadas, né? Mas a gente precisa disso, né? Mas a gente realmente sofre se a gente não tiver isso, né? Então, por exemplo, uma noção como de espaço transicional em Winnicott, ela aponta para essa experiência improdutiva. Noção de objeto A em Lacan, ela aponta para essa noção de indeterminação. A noção de Unheimlich, né, de estranhamento no Freud, ela aponta para essa indeterminação. Vem que Unheimlich é um texto que o Freud está comentando, um autor romântico alemão, com um método filológico extremamente chato. Se tornou um dos textos mais lidos pela psicanálise contemporânea. Por quê? Porque é um texto que fala de um cara que está se apaixonando por uma boneca, ele não sabe se a boneca é viva ou morta, se é um Frankenstein, se é um zumbi, se é um vampiro. Esse tipo de mitologia, ele volta com força porque ele tenta dar para a gente o suporte imaginário para tais experiências produtivas de indeterminação. Então, eu acho que nesse ponto de vista, a representação social que a gente tem do psicanalista, ela está totalmente desatualizada, né? Quando a pessoa imagina assim, eu vou no analista, então ele vai falar do meu papai, e daí ele vai dizer que eu tive um problema aqui, e daí ele vai interpretar que etc, e daí eu vou ter que pagar toda vez, porque que tem que ir 3, 4 vezes, eles são ritualizados, aquilo parece uma missa e etc. Essa é uma versão da psicanálise completamente assim caricata e até pela sua caricatura mostra que assim passou, não é isso que a gente quer e que não é pertinente enfim, com a clínica mais contemporânea, com a clínica mais diferente, em que você chega, fala uma coisa, o cara responde com uma piada, você não entende direito, daí ela interrompe no meio da sua frase, você não sabe o que está acontecendo, daí você fala uma coisa besta, ele tem uma reação e diz para você e te surpreende o tempo todo. Por quê? Porque se a coisa funciona, é claro, você está pensando o tratamento psicanalítico como uma, claro, grande experiência de indeterminação, né? Em que você vai ser provocado, você vai ser angustiado, que a pessoa vai pegar no seu pé, ela vai tentar, assim, desmontar, né? Desmontar o que resta ainda em você de apelos por mais e mais determinação. Então, essa é uma pergunta que me ocupa bastante. Eu acho uma pergunta crucial em entender por que a psicanálise ela funciona, ela se adapta, ela é bem sucedida em determinados contextos e não em outros, né? Por quê? Porque isso
ajuda a entender não só a psicanálise, mas aquele contexto sociossimbólico, né? Eu diria que no caso do Brasil, a gente tem um fator que é realmente diferente de quase todas as outras nações. Não sei se isso tem um correlato na Argentina, mas que diz respeito ao fato de que nos anos 20, 30 e 40, o Brasil conheceu uma geração de grandes pensadores que inauguraram um debate sobre o que é o Brasil, né? Ou retomaram assim as ideias sobre isso na forma de um grande projeto, um projeto articulado, né? Envolvendo tendências estéticas como o modernismo paulista, envolvendo a história com Sérgio Buarque de Holanda, envolvendo a economia com Caio Prado Júnior, envolvendo a literatura, envolvendo a sociologia com Gilberto Freire. Ou seja, um sistema em que os diferentes posições universitárias, intelectuais e de reflexão sobre o país se juntaram, né? E disso decorreu, enfim, um diagnóstico de Brasil. O que é particular e específico? Nesse momento, esses autores, todos, sem exceção, leram Freud, leram a psicanálise, beberam na psicanálise. Por quê? Genericamente, porque nossa república foi feita pelos positivistas, pelos republicanos positivistas, que eram eminentemente franceses, né? E essa geração tinha uma preocupação em procurar uma alternativa a isso, e foi procurar essa alternativa entre os alemães. Freud, a psicanálise, era um exemplo máximo disso, né? Isso vai se espraiar também para a formação tardia do nosso sistema, do nosso parque psiquiátrico, né? Juliano Moreira, Franco da Rocha, que, ao contrário de outros tantos países e culturas, liam psicanálise, né? Tinham contato, às vezes, direto com Freud, né? Bom, mas isso explicaria, assim, um elemento histórico, né? Um elemento histórico diferencial. Não explicaria por que de fato a psicanálise permanece pujante na Argentina e no Brasil. Eu arriscaria dizer que na Argentina isso tem uma relação com a formação do país, a centralidade que uma cidade, Buenos Aires, ocupa nesse processo, e que o sistema de imigração e de relação com o centro europeu durante muito tempo, né? Eu acho que hoje isso tá diferente, mas durante muito tempo se estabeleceu, vamos dizer assim, uma questão sobre a ancestralidade, uma questão sobre a deriva identitária que a gente não vai encontrar em muitos países, né? Isso também vale para o Brasil até certo ponto, né? A psicanálise ela se frutifica ou se frutificava especialmente entre imigrantes, né? A gente pode dizer assim, por quê? Porque a experiência da imigração é uma experiência que convida e que dá as condições de possibilidade para uma cultura psicanalítica, né? É a experiência do descentramento de si, a experiência do resgate de um passado indeterminado, é a experiência de um deciframento de um desejo que não se sabe exatamente qual é a experiência de você estar fora da língua, de você reencontrar sua língua, de você refazer sua filiação, tudo isso que a psicanálise, enfim, opera para reconstituir, né? E também para ler o sofrimento humano, né? Mas acho que existe, no caso do Brasil, um elemento adicional muito importante, né? Que é o fato de que nesse país a psicanálise é uma força civilizatória. Ela é um discurso que consegue fazer o que a maior parte das nossas universidades não conseguem, ou o que a maior parte dos nossos discursos disciplinares não consegue, que é colocar o sujeito em contato com uma experiência que é ao mesmo tempo estética,
clínica, moral, política, vamos dizer assim, que é social em quase todos os sentidos que a gente pode encontrar para o social, né? Que é, por exemplo, profundamente cultural, no sentido de que a obra de Freud, que a obra de Lacan, ela não é simplesmente uma técnica para reconstituir egos ou aumentar a funcionalidade de alguém em relação aos sintomas. Ela é uma experiência global, né? Uma experiência de conexão do sujeito com o universal, né? Como que um país como o Brasil ele conseguiria, vamos dizer assim, apropriar-se de si mesmo, né? Que discurso seria capaz de, ao mesmo tempo, filtrar e conectar tantas dimensões distintas, sem, obviamente, ter um matiz religiosa, né? Sem ter uma matiz universalista de tipo metafísico, porque aí é fácil, né? São poucas alternativas, né? Então, isso me parece ser condizente com o lugar que os psicanalistas têm na cultura brasileira, né? Sua participação política, sua participação em jornais, sua participação em grandes instituições, sua participação, vamos dizer assim, no entranhamento do conflito social e cultural. A Inglaterra, que eu conheço mais de perto, é uma cultura extremamente assim, antiga do ponto de vista psicanalítico, mas a psicanálise se tornou, vamos dizer assim, um capítulo específico da formação daqueles que querem tratar com pacientes, né? Bom, por quê? Porque você faz um curso de psicologia e você não vê psicanálise. A psicanálise ela não faz parte, ela não é ensinada, ela é uma prática dos cursos de psicologia. No Brasil, isso aí tem um fato, que é uma política de Estado, de um ministro da Educação, que decidiu durante a ditadura civil-militar brasileira, 73, se não me engano, que os cursos de filosofia, de ciências sociais e de antropologia eram cursos perigosos. Eles formavam subversivos. E que, portanto, a gente tem que fechar esses cursos, né? O Brasil não precisa de gente assim, pensando, sabe, globalmente, para onde nós vamos, discutindo cultura. A gente precisa de coisas práticas. Então, fecha os cursos de filosofia e ciências sociais, abre esse curso do quê? Psicologia. Hoje o Brasil é o quarto país no mundo em número de psicólogos. É uma coisa bizarra, né? Você pensar que é o quanto nós, sei lá, precisamos de agrônomos, de coisas, vamos dizer assim, mais práticas, mais produtivas, né? Mas a psicologia tem um papel muito forte no Brasil e eu acho que na Argentina também, né? Então eu diria, para sintetizar, né? Eu acho que a imigração, né? Segundo lugar, a presença de uma cultura católica instável. Uma cultura católica que eu chamaria assim entre o irônico, o paródico e o cínico, né? Uma cultura católica que é ibérica. Uma cultura católica. Mas se bem que na Espanha a relação com a igreja não é brincadeira, né? Não é, você não tem mistura com um santo, com vidas passadas, com Iemanjá, com Oxum, Oxóssi. Isso você não negocia, assim. Essa ideia de crenças múltiplas não vai ter na Holanda, não vai ter nos Estados Unidos, nem na África do Sul, nem na Austrália, mas aqui tem. Aqui. E eu acho que também um pouco na Argentina tem uma relação meio paródica com a crença, né? Meio o nosso herói nacional, o Leonardo, o sargento de milícias, é um herói pícaro, né? É um herói que é atrapalhado, é um herói... Brás Cubas também Dom Casmurro também é. Nossos grandes heróis literários, eles são figuras que não acreditam em si mesmos, né? Isso, junto com a imigração, me parece uma segunda condição importante, né? O tipo de religiosidade, o tipo de relação que a gente tem com a crença, né?
O terceiro elemento, que seria uma espécie de diagnóstico, aí sim, mais ligado às teorias sociais, é que o Brasil jamais conseguiu implantar um verdadeiro liberalismo, né? Nós sofremos uma síndrome de liberalismo mal posto, né? Cada vez que vem uma nova versão do liberalismo, e consoante as suas institucionalizações, sua relação com a lei, etc., a gente implanta e o que sai disso é um indivíduo que não é bem um indivíduo. É um indivíduo que tem uma relação com a sua família que é patológica, né? O sujeito não sai de casa, ele não quer sair de casa, ele escreve para a mamãe, se possível, ele fica perto dos familiares, ele tem uma... Ele não é um verdadeiro indivíduo que sai para o mundo como um cidadão kantiano, emancipado, procurando o seu destino. Ela tem essa pessoa familiar dentro de si que nunca larga. É complicada, né? Ou seja, essa divisão entre o público e o privado, ela parece feita para os outros países. Para nós, ela está sempre atravessada por uma falha, né? E a quarta hipótese é que isso tem que ver com o nosso sincretismo cultural, né? Com a nossa capacidade de hibridizar narrativas de sofrimento, narrativas de identidade, de tornar o conflito um modo de vida, né? O conflito, portanto, entre interpretações de si, entre posições do outro. O conflito não é uma coisa que acontece assim com as pessoas que estão doentes. É um modo de vida. Isso pode parecer assim muito estranho para um anglo-saxônico, né? Pode ser estranho para um alemão, né? A ideia de que a vida ela é assim indeterminação e conflito. Talvez isso explique por que no Brasil a psicanálise nasce como mato, né? Ela em várias instituições, está na escola, está na televisão, está no judiciário, ela é, como estava dizendo, uma força civilizatória, né? Há lugares no Brasil, e meus alunos me contam isso, em que a pessoa chega na cidade e não tem nenhuma livraria. A pessoa chega na cidade e não tem nenhum cinema. Tem uma universidade sem biblioteca. Essa linha funciona no Brasil porque nós somos anacrônicos, porque não estamos na periferia do capitalismo, ou nós não conseguimos nos institucionalizar de forma liberal e nos tornar verdadeiros indivíduos, né? Era essa lembrança desse diagnóstico que é recorrente, tinha um sentido outro, né, de assinalar como, talvez você esteja sugerindo, que há alguma insuficiência de base no liberalismo, que há uma insuficiência de base na ideia de produzir um certo regime de relações estáveis entre o público e o privado, e uma separação clara e distinta entre a família e a sociedade, entre a rua e a casa. Vamos dizer assim, permanente intrusão de um no outro, responde melhor, né, ao que seria um mundo pós-moderno, um mundo contemporâneo, né, um mundo avançado, do que a ideia de um anacronismo, né? No fundo, a ideia era dizer assim, a psicanálise, num certo sentido, ela está sempre assim atrás do seu próprio tempo, mas no outro sentido ela está muito à frente do seu próprio tempo. E a sua presença numa cultura, a sua disseminação numa determinada cultura, ela aponta para a possibilidade de que essa cultura se pense mais além de si mesma. E não só como reprodução ordenada, como preservação de valores, como preservação de relações de poder, né? Essa ideia extremamente neoliberal, de que é preciso estar em permanente revolução, em permanente refacção, em permanente reforma, era uma ideia muito brasileira, né? Uma ideia que tem que ver com a imigração e com a experiência de
de errância que ela produz, né? A experiência vamos dizer assim, de negociação permanente da lei, né? De convencionalização, no fundo, pessoal, ou pelo menos guiada por interesses locais, interesses de curto tempo, interesses locais, né? Isso, de certa forma, é o que se requer no capitalismo atual. Onde é que a gente encontra isso? Né? A gente encontra isso no Brasil, né? Desde sempre pelos piores motivos, né? Essa hibridização da norma, essa pessoalização, essa negociação intrusiva entre o privado e o público e assim por diante, né? O qual vive a psicanálise.